Hoje nós vamos falar sobre culpa. Esse é o vídeo número 3 e eu estou fazendo mais ou menos uma ligação de um para o outro, né? Porque nos outros vídeos nós mencionamos a respeito disso. Quantas vezes você culpou alguém hoje ou quantas vezes você se culpou hoje? Ontem, antes de ontem? Me culpei porque eu briguei sem motivo com o meu cachorro, ou fui muito austera com ele. Me culpei porque fui grosseira com minha mãe ou com meu pai. Me culpei porque não atendi o celular, ou não respondi aquele meu amigo, ou não retornei a ligação. Me culpei porque gritei com os meus filhos, porque eu estava nervosa. Isso acontece muito com as mães ou com os pais, né? A impaciência, a intolerância com os outros. Quantas vezes te culparam de coisas que você nem ao menos fez para merecer aquela culpa, não é mesmo? Afinal de contas, por que será que nós culpamos tanto ou culpamos todos os outros? O ser humano é cheio de culpas e principalmente ele se culpa. Mas quem os culpa? Você é culpado do quê? Tem até aquela música, né? É, com todo respeito às igrejas, mas o que mais se fala nas igrejas é minha culpa, minha tão grande culpa. é, e é, mas culpa do quê? De ter nascido pecado? Mas que pecado? Bem, se nós estamos aqui para passarmos por experiências, então não existe pecado. O que existe e que devemos seguir são as condutas. As más condutas irão certamente te levar ao sofrimento, e as boas condutas te levar como um ser humano de princípios. A culpa vem do julgamento, que já falamos nos vídeos anteriores a esse. Agora nós vamos falar da culpa dos outros. Por que gostamos que o ser humano gosta... Por que a gente gosta de culpar o tanto os outros? Por que o ser humano faz isso? Porque ele não quer ter responsabilidade dos seus próprios atos, ou mesmo ter a verdade da compreensão dos acontecimentos. Aí ele julga, condena e culpa. Culpa os outros pela sua própria incompetência. E é mais fácil culpar os outros, não é mesmo? Sofremos e muitas vezes por culpa. E para muitos seres humanos, o sofrimento é importante para a sobrevivência do seu ego. Claro que é inconsciente, isso não é consciente, ninguém quer o sofrimento, mas o inconsciente muitas vezes deseja isso. Mas aqui vou falar de um certo modo do sofrimento, mas da culpa que carregamos sempre ou culpamos os outros. Vamos pensar sobre a palavra culpa. Ao pesquisar a palavra culpa, vi que ela está ligada ao ato de errar, do que é o sentimento pesado que carregamos quando erramos. A palavra culpa já contém em si o ato de ter consciência de ter errado. Se temos consciência de algo, não devemos ficar carregando e remoendo isso, não é mesmo? Só que é o que acontece. Nós nos perdemos em nossos pensamentos e sentimentos. Vivemos o remorso de termos errado. Eu vou citar algumas frases de alguns nomes de grandes seres evoluídos que já passaram por aqui, pois eu sempre gosto de dizer a fonte. Para mim é uma honra, inclusive, de ter sido aluna de alguns deles.
Uma delas é falada pelo querido Dr. Celso Charuri, e ele diz o seguinte: quem sofre por culpa ou remorso deveria levantar as mãos para o céu e agradecer a oportunidade de ser uma pessoa melhor e reconhecer o seu erro. Mas aí eu te pergunto, por que culpamos tantos os outros? O fato é que a culpa é um grande atraso de vida, mas que de alguma forma ameniza a nossa pena, entre aspas. Tem uma frase do famoso escritor que eu digo que ele também é um grande ser de luz, o Eckhart Tolle, e de um dos livros dele que eu sempre indico para as pessoas lerem, porque são maravilhosos os livros dele, que é O Poder do Agora e O Poder do Silêncio. E eu particularmente gosto muito. A culpa, ele diz assim, a culpa é outra maneira que o ego tem para criar uma identidade, mesmo que essa identidade seja negativa. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação da sua inconsciência na época, que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz: eu fiz tal coisa, e assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho e insuficiente. A palavra de Cristo, perdoai-os, Senhor, pois eles não sabem o que fazem, pode ser usada em relação a você. Tem uma outra que eu gosto muito do livro Haja Luz, que diz: se o vosso viver, vibração de energia de vida, prejudicar outra vida em pensamento, sentimento, palavra ou ação, então será colocado em movimento a causa da culpa que, em algum lugar, em qualquer tipo, retornará a vós para ser liquidada. Pessoal, a lei universal da ação, reação, causa e efeito tá aí. Está tudo interligado, tudo conectado. Existe também o lado espiritual, onde falamos de programação da mente. Em muitos casos, o ser humano está em uma realidade paralela, arquétipos do inconsciente coletivo no qual ele deve sair. Tem como fazer para sair disso? Claro que sim. Nós da Alquimia da Consciência fazemos esse trabalho. Enfim, são as mudanças que vão fazer você agir de maneira diferente, lapidar-se, corrigir-se, mas para muitos é mais doloroso do que carregar a culpa. A culpa não se resolve com uma desculpa, mas sim pedindo desculpas ao próximo, com um abraço, uma palavra de carinho, coragem, eu errei. Para ter uma transformação pessoal, para ser uma pessoa mais amável e paciente, pode levar algum tempo e muito esforço. É necessário desprogramar o que não serve, que é a culpa, e programar o que é necessário, boas condutas. A culpa é uma desculpa para não nos melhorarmos, para permanecermos na zona de conforto. É necessário as mudanças, fazer uma reflexão naquilo que podemos corrigir e fazer do outro dia um dia melhor, de correção e reeducando as nossas condutas para que todas elas se tornem virtudes. Ter uma consciência de que erramos e precisamos buscar a mudança, que é o caminho para nos tornarmos homens com H maiúsculo, como o grande Dr. Celso Charuri sempre dizia, em busca de uma evolução e de busca de uma integração cósmica. Meu nome é Cláudia Fellini, meu trabalho consiste em integração terapêutica, o bem-estar do corpo, mente e alma. Sou terapeuta holística e sou idealizadora do site Canal Pense Natural, www.canalpensenatural.com. E eu espero que vocês
tenham gostado. Eu faço vivências terapêuticas, terapia holística, instruções de relaxamento e meditação, alquimia da consciência, que é a principal de todas elas. Meus contatos estão aí no vídeo e no final dele. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, Amigos Universalistas também. E se gostou, dá um like no meu vídeo. A minha gratidão e até o próximo vídeo.